Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas da área de Ciências da Natureza. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco, estão aqui comigo a professora de Química, a professora Débora de Mendonça, e o professor de Física, Rafael Barbosa. Sejam bem-vindos, professores. Obrigada. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, o Guilherme Rodrigues e a Mariana Tupinambá, que está conosco nesse bloco. Então é isso, agora é com você. Os nossos canais de comunicação já estão abertos para receber a sua pergunta. Ligue no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que aparece agora na sua tela. Enquanto você envia suas perguntas, nós vamos relembrar os temas das aulas de hoje. Nós vamos começar com a professora Débora. Tudo bem, professora? Tudo bom, Cláudia. Conta pra gente quais foram os temas abordados hoje. Claro. Bom dia, estudante. Bom dia, Rafael. Tudo bom? Débora. Então, hoje nós demos início, ao volume 6. E no volume 6 nós dedicamos as reações orgânicas de eliminação. Mas antes, eu fiz uma retomada, uma revisão a respeito das outras reações que vimos, que foi a reação de esterificação, a reação de hidrólise alcalina, a reação de adição e as reações de substituição. Então, nós vimos todos os mecanismos referentes a essas reações que foram vistas no volume 3 e no volume 5. E nesse volume, nós vamos trabalhar só com as reações de eliminação. Então, eu mostrei para vocês de forma mais genérica as reações de eliminação intra e inter. E, posteriormente, fui mostrando alguns exemplos que se encontram aí no PET de vocês. Ótimo, hoje vamos esclarecer muitas dúvidas então. Com certeza. Bom dia, professor Rafael. Bom dia, Cláudia. Conta pra gente quais foram os temas abordados hoje. Bom, hoje a aula ainda foi com o professor Júlio, né? Foi uma aula para o segundo e para o terceiro ano. Para o segundo ano foi abordado o tema de medidas de temperatura e dilatação. Então foi mencionado na aula de hoje as escalas termométricas e por que os corpos eles se dilatam, né? O que seria essa dilatação? Seria o aumento desse corpo com o aumento da temperatura. E o terceiro ano foi introduzido a ideia de magnetismo. Então foi falado aí um pouquinho sobre os ímãs, né? A Terra se comporta também como um ímã e falado a ideia do campo magnético também provocado por esses ímãs. Ótimo. Então agora que nós já relembramos as nossas aulas, vamos passar para as perguntas. Vamos lá? Qual a diferença de ácido carboxílico e o sal carboxílico, terceiro ano? Sim, então, quando a gente estamos falando de mecanismo de reação, você vai ver essas duas substâncias, né? E é comum os alunos não entenderem. Nós vimos que na reação de esterificação e a reação inversa seria a reação de hidrólise alcalina ou a saponificação, a formação do sal. O sal ali, o nosso sabão, ele é um sal carboxílico e ele vem de um ácido carboxílico. Então, na estrutura C-OH, nós temos ali a estrutura de um ácido carboxílico. O que acontece na reação? Quando há essa formação, ele não tem esse hidrogênio que está ligado ao oxigênio. Como o hidrogênio não vai estar fazendo as duas ligações químicas, ele vai ter um excesso de carga negativa. Logo, vai se aproximar dele um íon, um cátion positivo. E aí sim, essa é a diferença do ácido carboxílico e do sal carboxílico. No ácido, eu tenho a estrutura completa, C-OH. Enquanto que no sal, eu não tenho um hidrogênio, que então ali vai ter um excesso de carga negativa e vai atrair um íon positivo, normalmente o Na. Então, normalmente o sabão, ele é um sal carboxílico com sódio, com o Na.
Então, normalmente, quando a gente está falando de sabão, a gente está falando dessa estrutura, ok? Muito bem explicado, professora. Terceiro ano, é possível um ímã ter naturalmente apenas um polo? Boa pergunta. É bom ressaltar a propriedade de inseparabilidade dos polos em um ímã. Imagina que eu tenho um ímã grandão e eu vou quebrar esse ímã, não tem como eu separar o polo norte do polo sul. Então, quando eu quebro o ímã, parte do ímã vai ficar com o polo norte, polo sul, a outra parte também vai ficar com o polo norte, polo sul. Se eu quebro de novo, então tinha um pedaço, dividi em dois. Se cada um desses pedaços dividir em dois, vou ter 4 pedaços. 4 pedaços com polo norte e polo sul, ou seja, não é possível separar esses ímãs. Logo, não é possível um ímã ter naturalmente só um polo. Sempre vão ter 2 polos, o polo norte e o polo sul. Entendido. Terceiro ano, qual a diferença do shampoo, detergente e sabão? Ah, isso é legal. Que a gente fala muito da reação de saponificação e fica essa dúvida, né? Então vamos lá. A reação de saponificação é uma reação muito antiga, né? Isso desde os primórdios da história. Então o que a gente tem como narrado, né, nesse período? Que provavelmente essa reação foi feita de forma acidental, quando algum tipo de gordura reagiu com cinzas. E aí teve a formação, então, de uma crosta, né, de um pedaço ali, de uma parte menos densa, porém aglomerada, que começou a ser usado no trato de limpeza. Então, a estrutura do sabão, aquela reação de hidrólise alcalina que eu mostrei para vocês na aula, ela tem toda essa estrutura, né, que é usado. É muito comum hoje em dia a gente trabalhar com esse sabão em barra, né, aquele sabão azul antigo de lavar roupa, Sim. né? A gente normalmente associa a esse sabão, mas esses primeiros sabões, eles não tinham fragrância, eles não tinham isso. Depois do período romano, eles começaram a usar esses aglomerados, né, essa nata, como se fosse adorno. Então, eles colocavam perfumes, colocavam algumas substâncias com cheiro bem característico para as mulheres passarem no cabelo. Então, aí começou então essa ideia. Estruturalmente falando, todas as 3 substâncias, elas são formadas por uma longa cadeia carbônica e uma parte polar. Então, qual que é a diferença? Por que eu não pego o sabão lá que a minha avó lavava a roupa e não passo no meu cabelo? Então, vamos lá. O sabão, quando ele começou a ser muito utilizado, em algumas regiões, a água começava a formar, junto com os resíduos que saíam ali das limpezas, formavam uns aglomerados que entupiam os canos. Então, isso fez com que fosse necessário a produção de um sabão sintético, que foi chamado de detergente. Então, estruturalmente, é a mesma estrutura do sabão. No entanto, o detergente, ele tem na sua estrutura a parte polar diferente do sabão. Enquanto o sabão ele é um sal carboxílico, normalmente o detergente ele tem um outro grupo funcional ali que tem essa carga, tá? E o shampoo, Débora, como que foi usado? Na verdade, eu costumo falar que o shampoo é um detergente mais chique. O povo quase me mata com isso, né? Mas por quê? Ele também tem a mesma estrutura. Ele tem uma cadeia mais longa e a parte polar. Por que ele precisa ser esse sal, né? Ou seja, ele ter essa estrutura? Porque ele precisa de ter uma parte apolar para se ligar com a sujeira, com o sebo do cabelo, e uma parte polar para ele conseguir ser arrastado pela água. Então, na verdade, tanto o sabão, o detergente e o shampoo são tensoativos, são substâncias que são capazes de formar micelas, prender a sujeira e serem arrastados pela água. A diferença é que o shampoo, você coloca outras substâncias ali dentro. Eu lembro que teve uma época, se eu não me engano, nos anos 2000, que era uma febre o tal do shampoo sem sal, né? Ah, foi. Não, todo shampoo sem sal, porque eles associavam a palavra sal ao sal cloreto de sódio, ao NaCl. E, na verdade, a estrutura para fazer a limpeza do seu cabelo, ele tem que ser um sal. É um sal orgânico, mas é um sal. E hoje em dia tá na moda aqueles low poo e no poo, né? E pra galera que trabalha, que sai de casa e tudo mais, não é recomendado fazer o uso desse tipo de substância no cabelo para limpeza, principalmente em tempo de pandemia. Por quê?
porque ele não retira o sebo. Para a remoção do sebo, é necessário ter esse sal orgânico. Parece muita informação, né? Mas é muito legal na química quando a gente consegue contextualizar com o nosso dia a dia, né? É muito bacana isso. E aí, essa é a questão. As diferenças estão nas substâncias e no uso, né? Mas estruturalmente, o que promove a limpeza no sabão, no detergente e no shampoo é um sal orgânico. Aprendemos mais uma curiosidade importantíssima. Não é? Segundo ano, como as escalas termométricas são criadas? Cláudio, eu vou pedir para poder usar o quadro. Ah, pois não. Bom, vamos lá. Isso ali. Ah, ok. Isso. Vamos lá. Bom, a gente tem que lembrar que as escalas termométricas que a gente conhece são 3. Escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Eles usam basicamente a ebulição, a fusão e a ebulição da água, né? A fusão do gelo, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, e a ebulição, que é do líquido para o gasoso. E a ideia é o seguinte, vamos supor que eu tenho aqui por enquanto eu tenho gelo derretendo, vou colocar um termômetro aqui, ok? Quando esse gelo derrete, ele está a uma certa temperatura e eu vou fazer uma marcação. Quando eu coloco essa água para ferver, a temperatura vai aumentando. Então, essa marcação ela vai subir. E eu vou vir aqui no termômetro fazer uma outra graduação, uma outra marcação, ok? Bom, na escala Celsius, como que foi realizado isso? Na fusão do gelo, ele quis chamar aqui de 0 grau. Na ebulição, ele chamou de 100 graus Celsius. Nós temos uma outra escala também, que é chamada Fahrenheit. Escala Fahrenheit. Ele fez a mesma coisa. Colocou a água derretendo, colocou o termômetro aqui dentro. Só que aí ele fez uma outra marcação diferente. No derretimento do gelo, ele quis chamar de 32. Com o gelo, com essa água fervendo, ele chamou de 212. Ok? Ou seja, eles tomaram por base a fusão do gelo e a ebulição da água. A diferença é que aqui nós temos 100 intervalos iguais. Então aqui nós temos, vou marcar aqui, 100 intervalos. Se a gente contar de 212 até 32, nós vamos ter 180 intervalos. E aí, para fazer a conversão de um para outro, nós vamos fazer a seguinte regra. Imagina que eu quero saber uma temperatura qualquer. Vou até colocar uma outra cor aqui. Vou colocar o vermelho. Eu quero saber qual que é essa temperatura. Vou chamar aqui de temperatura na escala Celsius, que corresponde à mesma temperatura, só que na escala Fahrenheit, que eu vou colocar de TF. A ideia vai ser o seguinte. A temperatura na escala Celsius, então TC, menos a temperatura inicial que ele marcou aqui, que foi 0, dividido por quantos intervalos eu tenho? De 0 a 100, nós vamos ter 100 intervalos. Então, dividido por 100, isso tem que ser igual a... Quero saber agora qual que é o valor na temperatura na escala Fahrenheit. Então, vai ser TF menos a inicial, que aqui o Celsius chamou de 0. O Fahrenheit chamou de 32. Então, vai ser menos 32 dividido por quantos espaços nós temos de 32 até 212? 180. Então, aqui eu vou colocar 180. E aí, simplificando isso, qualquer número menos 0 vai dar 0. TF menos 32, eu preciso saber qual que é o valor da temperatura. E aqui eu posso simplificar. Se eu dividir isso aqui por 20, ficaria TC dividido por 5 é igual a TF menos 32 dividido por 9, que é a escala que vocês viram na aula hoje, para poder transformar na escala Celsius para a escala Fahrenheit. Agora, deixa eu apagar aqui, você pode fazer a sua escala, tá? Vou refazer o mesmo desenho, né? Então, imagina que nós temos a seguinte situação. Deixa eu colocar aqui de branco de novo. Então, tem aqui a água, né? Vou colocar aqui um termômetro, bonitinho. Vou colocar aqui 2, porque eu vou criar a minha escala. Opa! Deixa eu apagar aqui. Vou colocar um termômetro aqui. E aí vamos supor que eu queira fazer a minha escala e comparar, por exemplo, com a escala Celsius. Eu sei que aqui vai ser 0 graus Celsius na fusão do gelo e aqui vai ser 100 graus Celsius na ebulição da água. E eu quero fazer a minha escala.
Então o que eu vou fazer? Na hora da fusão, vai ter uma mesma marcação aqui, mas eu posso chamar de um número qualquer. Vou chamar, por exemplo, de, sei lá, 10. Então vou colocar aqui 10. Na hora da ebulição, eu posso chamar de um outro número. Vou chamar aqui de 210. Por quê? Porque eu quero. Eu que estou fazendo, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Para poder criar, no caso, vamos supor que eu estou criando a escala Rafael. Então vai ser TC menos 0, que é a marcação inicial, dividido por 100, porque são 100 intervalos de 0 até 100. E isso tem que ser igual a... Vou colocar aqui de TR, porque eu estou criando a minha escala. Menos a escala inicial, que vai ser 10. E aí de 10 até 210 são 200 espaços iguais. Mas a ideia da pergunta, como que são criadas as escalas? São criadas por base na temperatura de fusão do gelo e na temperatura de ebulição da água. E aí qualquer pessoa pode criar uma escala. Beleza? Bom, só isso. Obrigado, Cláudia. Deixa eu voltar aqui. Eu é que agradeço, professor. Muito bem explicado. Vamos lá. Poderia explicar novamente sobre as ligações entre carbono e hidrogênio quanto à eletronegatividade, terceiro ano? Sim. Então, quando nós vamos trabalhar as reações orgânicas, existe a questão de, principalmente na substituição e na eliminação. Qual hidrogênio nós devemos eliminar ou qual hidrogênio nós devemos substituir? E aí, uma das formas de a gente entender isso é a respeito justamente da eletronegatividade dessas reações. Como nós estamos trabalhando com hidrocarbonetos, nós precisamos entender que existe uma diferença de eletronegatividade. Ou seja, quando o carbono está ligado a outro carbono, os elementos são iguais, então não há diferença de eletronegatividade. No entanto, quando o carbono está ligado ao hidrogênio, existe sim uma diferença de eletronegatividade. O carbono, ele passa a atrair mais os elétrons para si. O átomo de carbono, por ser mais eletronegativo, ele tem essa força de atração. Então, os elétrons eles vão estar muito mais próximos da órbita do carbono do que da órbita do núcleo do hidrogênio. Dessa forma, o carbono ele assume uma característica parcialmente negativa. Se o carbono está ligado a apenas um hidrogênio, ele tem uma carga parcial menos 1. Se ele estiver ligado a 2 hidrogênios, ele tem uma carga parcial menos 2. Se ele estiver ligado a 3 hidrogênios, eles teriam uma carga parcial menos 3. E isso é importante na hora de considerarmos qual hidrogênio vai ser substituído ou qual hidrogênio vai ser eliminado da reação orgânica. Então, é necessário que você, aluno, fique esperto com relação a isso. Eu sei que é muito mais fácil a gente lembrar da regrinha. O carbono com mais hidrogênio a gente tira ou coloca. Então, é bem mais fácil a gente trabalhar dessa forma. Mas existe um porquê dessa regra existir. E tem a ver justamente com essa eletronegatividade. Muito obrigada. Agora nós vamos responder ao Jorge Luiz, da Escola Municipal de Santa Luzia, em Santa Luzia. Ele está no 8º ano. O que é magnetismo? Como é que ele chama? Jorge Luiz. Jorge Luiz, obrigado pela sua pergunta. Bom, magnetismo é a parte da ciência que vai estudar os fenômenos magnéticos provocados por ímãs ou então provocados por cargas em movimento, que inclusive a gente vai fazer uma aula sobre essa parte 2 do magnetismo, que seria a junção do eletromagnetismo. Então, o magnetismo é a parte da ciência que estuda isso. Agora, vai estudar os campos magnéticos. Talvez, ampliando a sua pergunta, o que seria campo magnético? Toda região de campo seria uma região que alguma coisa vai sofrer uma interação. Por exemplo, se eu falo de campo elétrico, se eu coloco uma carga elétrica dentro dessa região de campo, essa carga ela vai sofrer uma força. No caso do campo magnético, é uma região, tá ok? Que está sendo influenciada e tudo que tiver relacionado com ímãs, pode ser um ímã natural ou cargas elétricas em movimento, esses materiais eles vão sofrer uma interação, vão sofrer uma força. Vale lembrar que campo a gente não consegue ver, a gente não consegue pegar. Eu sei que aqui a gente está na Terra e existe um campo gravitacional. E aí tudo que tiver massa vai ser atraído para a Terra devido à presença desse campo gravitacional. A gente consegue ver esse campo? Repito, não conseguimos ver, nós não conseguimos pegar, mas a gente sabe que ele existe. É o que acontece na região de campo.
Eu não consigo ver o campo magnético, eu não consigo pegar no campo magnético, mas se eu colocar um ímã dentro dessa região de campo, esse ímã vai sofrer uma força. E aí ele pode sofrer uma força tanto para um lado quanto para o outro, vai depender das orientações das linhas de força. Repito que essas linhas de força, esse campo, a gente não consegue ver e nem pegar. Okay? É legal porque assim, a nossa área, né, ela é são matérias mais abstratas em alguns conceitos, né? E muitas vezes o pessoal pergunta, nossa, mas como que você tem certeza que isso existe? Ué, experimentos, né? Nós trabalhamos justamente para poder explicar esses fenômenos, igual você mesmo explicou, uma coisa simples. Tudo que você jogar que tem massa vai cair. Por quê? E começa-se todo um estudo, toda uma pesquisa científica dentro daquela metodologia, justamente para tentar criar teorias e explicações a respeito desses fenômenos. Justamente. E quando a gente fala de linhas de força, são linhas imaginárias que não existem. E a gente pode associar isso, por exemplo, nas coordenadas geográficas, né? Exatamente. Tem lá você pode me ajudar? Que é as latitudes e longitudes, né? São linhas que não existem, a gente não consegue pegar, a gente não consegue ver, mas a gente desenha aquilo para poder facilitar a compreensão dessas coisas. É o que acontece, por exemplo, nas regiões de campo. Existem as linhas de forças, mas essa linha ela não existe fisicamente. São linhas imaginárias que facilitam a nossa interpretação, que facilitam nossos estudos. Perfeito. A dúvida agora é do Luiz Fernando, do Colégio Martins Pena. Um abraço para você, Luiz Fernando, sempre conosco, né? É verdade. Ele é de Nova Iguaçu, do 7º ano. Para a professora Débora, qual é a diferença entre a reação de substituição e a reação de eliminação? Nossa, que gracinha. Do 7º ano e já está preocupado com as reações orgânicas. Amei. Um grande abraço. Então, a reação de substituição, o próprio nome fala. Você vai substituir alguma coisa que já existia. Então, você vai tirar algo que estava na substância e substituir por outra coisa. Então, normalmente, por exemplo, eu tenho vamos supor que eu queira produzir um perfume, né? Eu tenho uma estrutura básica, né, que normalmente contém o benzeno, que é uma estrutura cíclica. Ele forma um hexágono. E aí eu tenho os hidrogênios. E à medida que eu vou substituindo esses hidrogênios por outras cadeias, né, por outras partes da substância, eu vou ter fragrâncias diferentes. Agora, a de eliminação, não. A eliminação, eu estou eliminando uma parte. É como se eu tivesse um grupo abandonador. Eu estou retirando algo e formando uma nova substância com isso que eu tirei. Na substituição, há a formação de uma nova substância, mas a grande característica é o fato de eu inserir algo que estava sendo ocupado. Agora, na eliminação, não. Na eliminação, não há essa ocupação. Eu elimino o grupo e aquela cadeia, ela perde aquele grupo por fim. Então, essa é a grande diferença entre os dois. Entendido. Como as bússolas funcionam? 3º ano. Boa pergunta, Cláudio. Eu vou até pedir para usar o quadro novamente. Ok. Isso. Bom, é o seguinte. Vou desenhar aqui a Terra. A Terra seria mais ou menos isso aqui, né? Vou colocar o seu eixo de rotação. Ok? E aqui nós temos o norte geográfico e o sul geográfico. Bom, próximo ao norte geográfico, nós vamos encontrar o sul magnético. Próximo ao norte geográfico, vamos encontrar o sul magnético. Professor, se o senhor usar o branco, vai ser melhor para visualização nossa aí. Deixa eu trocar aqui então, vou colocar o branco. Vou apagar aqui para poder fazer de novo. Opa! Tecnologia a gente vai aprendendo aos poucos, né, Cláudia? Exatamente. Então vou desenhar aqui a Terra de novo, ok? Aqui nós temos o norte geográfico e o sul geográfico. Próximo ao norte geográfico, nós vamos encontrar o sul magnético. Vou colocar SM aqui de magnético. E próximo ao sul geográfico, nós vamos encontrar o norte magnético, ok? E aí, como que vai funcionar isso? A Terra ela se comporta como um ímã. E aí, o polo norte, as linhas de campo, elas saem do polo sul e entram no polo norte. Então, seria mais ou menos isso aqui, a orientação. E os ímãs, a bússola, na verdade, ele é um ímã que pode girar livremente. E essa orientação desse ímã vai ser de acordo com a orientação das linhas de campo magnético da Terra. Então, vamos pensar que eu tenho um ímã aqui,
vou tentar desenhar aqui, a parte colorida do ímã seria o nosso polo norte. E a parte não colorida seria o nosso polo sul do ímã, ou seja, da bússola. Então a bússola ela vai se orientar de acordo com as linhas de indução do campo magnético da Terra. Então se eu colocar um ímã aqui, o ímã vai ficar se orientado para cima. E aí vai indicar que a parte colorida para onde está apontado seria próximo ao norte da Terra. Agora vale lembrar que vamos supor que eu tenho um ímã e ele está se orientado dessa maneira. E eu aproximar, por exemplo, um outro ímã aqui, vamos supor que aqui eu tenho aqui polo sul e aqui eu tenho o polo norte. Esse polo sul vai atrair esse polo norte dessa bússola. Então, nesse caso, quando eu aproximo o ímã, essa bússola ela vai girar e aí vai perder a orientação natural da Terra. Então, esse ímã ele vai virar e aí nós vamos ter isso aqui, norte, sul, o ímã que eu estou aproximando e a bússola ela vai virar. Ou seja, basicamente é isso. O ímã, então, ele se orienta de acordo com as linhas de indução do campo magnético. Como a Terra ela se comporta como um ímã, essa bússola ela vai se orientar de acordo com essas linhas de indução. E aí é isso, Cláudia. Espero que tenha entendido a dúvida aí. Muito bem explicado, professor. Não restou dúvida. E agora nós vamos responder a Bárbara Ribeiro. Ela é da Escola Estadual Anita Brina Brandão. Um abraço, Bárbara. É do 3º ano. Poderia explicar novamente sobre a eliminação de halogênios de halogenização? Ah, sim. Então, olha só. Quando nós vimos que é possível adicionar halogênios, né, à reação, quando eu tenho uma dupla ligação ou uma tripla ligação. Então, eu tenho o rompimento daquela ligação π, que é uma ligação mais frágil, e a inserção desses halogênios. Normalmente, o bromo e o cloro. Principalmente se você está pensando em concurso, o bromo e o cloro é disparado os que mais caem. Quando eu estou falando de eliminação, se você pode pensar o seguinte, é o contrário da adição. Eu quero reestabelecer a minha dupla ligação e eliminar eles. E normalmente eles têm que ser, essa eliminação é feita em carbonos vicinais. O que é isso? Carbonos vizinhos. Então eu tenho um carbono ligado a um bromo, um outro carbono ligado ao bromo. Esses dois bromos vão sair formando Br2. E esses elétrons que ficaram sobrando vão formar, então, a outra ligação, a ligação π. Então, dessa forma, eu tenho, então, a remoção ali de um grupo e a formação, novamente, da insaturação. Então, na adição, eu rompo a ligação π e na eliminação, eu reestabeleço as ligações π. Podem ser as ligações duplas ou ligações triplas. Eu espero ter respondido a sua pergunta, Bárbara. Muito obrigada, professora, porque agora nós vamos fazer aquele pequeno intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Ciências da Natureza, que no próximo bloco contará com a participação do professor de Biologia, Vinícius Braz, e do professor de Ciências, Bruno Galvão. Eu agradeço a presença da professora Débora e do professor Rafael. E você, estudante, continue mandando as suas dúvidas no nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já!